Transamérica 925. Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. Sabin Sinai, o plano de saúde dos hospitais Albert Sabin e Monte Sinai. Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado hoje, 29 de agosto. E reforça as ações nacionais de sensibilização e mobilização da população para os danos sociais, políticos, econômicos, ambientais causados pelo tabaco. O mês de agosto também faz parte da campanha do Agosto Branco, né? A importância da prevenção e combate ao câncer de pulmão. E para falar mais sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio, mais uma vez, com muito prazer, o médico cirurgião torácico Guilherme de Abreu Rodrigues. Doutor Guilherme, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, um prazer recebê-lo aqui. Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Transamérica. Sempre um prazer estar participando com vocês aí desse programa bastante informativo aí para a população de Juiz de Fora e região, né? E alertando sobre esse assunto, né, doutor, que é muito importante. A gente sabe que o câncer de pulmão é o quarto tipo de tumor mais recorrente no Brasil. Segundo estimativas do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, 32.560 casos. Gente, 32.560 casos deverão ser diagnosticados em 2023. Esse é um número assustador. Eu queria começar lhe perguntando quais são os sintomas de um câncer de pulmão, doutor. São números realmente assustadores, né? Assustadores. Hoje, quando nós conversamos sobre câncer de pulmão, a primeira pergunta é quais são de fato os sintomas. Aqueles sintomas mais evidentes, como a falta de ar, como a tosse com sangramento, uma perda de peso importante, uma dor torácica, esses são sintomas que já começam a surgir nos momentos mais avançados da doença. Mais agudos, né? Exato. Então, eles já geram para a gente uma interpretação de uma gravidade maior. Então, basicamente, esses seriam os sintomas. Esses números, eles são assustadores. Importante dizer que nessas informações, o câncer de pulmão hoje é o câncer que mais mata em todo o mundo. Por quê? O diagnóstico dele é um diagnóstico um pouco mais difícil, pelo fato dos estágios iniciais exatamente não gerarem tantos sintomas. Então, é um tipo de doença que os pacientes descobrem quando eles vão fazer um rastreamento, que a gente chama, assim como o câncer de mama, assim como, né, o câncer de próstata, onde um paciente ele vai fazer uma tomografia, por exemplo, de tórax, tentando identificar esse problema ou não, ou quando ele vai ser submetido a outros exames por outros sentidos. Por exemplo, um paciente vai fazer um pré-operatório para uma cirurgia do aparelho digestivo. E nesse pré-operatório ele faz um exame de imagem onde a gente identifica esse nódulo. Então, é uma doença que a gente pode dizer que nos estágios iniciais ela é uma doença silenciosa e por isso ela tem números tão assustadores para a gente. Ou seja, quando o cidadão procura um médico com esses sintomas, o tumor já está ativo e já está instalado. Já está instalado, exatamente. Essa é uma grande preocupação nossa. Caramba. Hoje, a preocupação de toda a sociedade médica que trabalha voltada para essa parte de oncologia torácica, é mais específico o câncer de pulmão, é tentar diagnosticar e descobrir o mais rápido possível. Quanto mais rápido descoberto, maior a possibilidade de tratamento. É importante ser dito que hoje é o Dia Nacional, né, enfim, em relação ao tratamento do tabagismo, ao combate do tabagismo, mas a gente não pode esquecer que o mês de agosto é um mês onde funciona, né, a campanha do Agosto Branco, que é uma campanha que ela foi criada exatamente para conscientização de toda a população sobre o câncer de pulmão. Seja ele o tratamento, seja ele o diagnóstico e principalmente hoje o que a gente bate na tecla, que é o rastreamento. Que vai possibilitar descobrir esse tipo de doença o mais rápido possível. Existe mais de um tipo de câncer de pulmão, doutor? Sim, basicamente existem subtipos de câncer de pulmão, né? Os tipos histológicos que a gente fala, que são questões mais específicas, mas a grosso modo os cânceres de pulmão, independente do tipo, eles vão dar exatamente a mesma sintomatologia e vão estar também relacionados ao principal vilão em comum,
que é o cigarro. Hoje a gente sabe que 85% dos cânceres de pulmão estão relacionados 85%. 85% relacionados ao ato do tabagismo. Então são coisas que nos preocupam, e principalmente o combate ao tabagismo. Porque o combate ao tabagismo gera prevenção dessa doença, que é uma doença muito grave. Então, hoje o trabalho em relação ao câncer de pulmão, ela tem várias vertentes, sendo uma delas a prevenção, que mais uma vez eu digo é a interrupção do tabagismo. Quer dizer, essa é a principal, a prevenção principal, porque é o maior problema, né, causador do câncer de pulmão. Além dele, o que se pode fazer para se prevenir de um possível câncer de pulmão de pessoas que não fazem uso de cigarro, não fumam, não são tabagistas, mas que estão naqueles 15%, né? Você falou que não fazem isso, mas também correm o risco de ter câncer de pulmão. É importante dizer que quando a gente fala de tabagismo, a gente está dizendo também do tabagista passivo. Ou seja, não aquele paciente que fuma de forma ativa, mas que tem uma convivência com algum familiar ou com alguém do trabalho que está sempre ali no mesmo cômodo, né, e sempre exposto ao cigarro, né, à fumaça que é causada pela pessoa que está fumando. Isso também é importante. Outros detalhes também que às vezes as pessoas não correlacionam, mas é importante, aquelas pessoas que usam fogão a lenha desde criança e continuam com esse costume, né, para fazer aquela comida com um sabor diferente que a gente gosta, o mineiro adora, mas o uso crônico do fogão a lenha, ele também pode ser um pouco prejudicial. Aqueles pacientes, por exemplo, que moram ao lado de carvoaria ou aquelas indústrias que emitem muita fumaça, então também podem ser prejudicados e inclusive com um risco maior desse tipo de câncer. E claro que dentre esses 15%, a gente tem que considerar também aquelas pessoas com questões hereditárias, riscos familiares, enfim, causas genéticas que infelizmente a gente não vai conseguir evitar. Só para se ter uma ideia, doutor, para o nosso ouvinte entender melhor, e quem está nos assistindo pelo YouTube também. Nós estamos em 5 pessoas aqui, dentro desse estúdio. Se um fumar aqui dentro agora, os outros 4 correm o mesmo risco que esse fumante está correndo, inalando essa fumaça desse cigarro? Olha, correm um risco, não o mesmo risco do tabagista o ativo, porém correm um risco aumentado em relação à população. Então, assim, pensando que nós trabalhamos aqui todos no mesmo dia, 5 dias por semana, às vezes 7 dias por semana, de uma carga horária mais estendida, onde uma pessoa fuma basicamente de 20 em 20 minutos ou 30 em 30 minutos, então digamos que a gente vai estar exposto, né, a uma quantidade considerável de uma fumaça ou da carga tabágica do nosso colega. Agora uma pergunta clássica. Como parar de fumar, doutor? Olha, a gente sempre diz o seguinte, nós temos muitas ferramentas para ajudar o paciente a parar de fumar, mas o principal é a vontade da pessoa. Não existe nenhuma técnica, não existe nenhuma terapêutica totalmente eficaz se a pessoa não está procurando ou ela não tem a vontade de parar de fumar. Então isso é o principal. Tá? Hoje nós já temos chicletes à base de nicotina, nós temos adesivos à base de nicotina, nós temos tratamento medicamentoso, nós temos reuniões multidisciplinares com pneumologistas, com psicólogos, tudo isso para tentar facilitar esse processo. Tá? Inclusive, esse processo também é oferecido pelo SUS em algumas unidades de saúde. Então hoje, digamos que o nosso leque de armas contra o tabagismo, ele é um leque bastante extenso. E eficiente? E eficiente, desde que o paciente queira. E tem que querer mesmo. Eu estou te perguntando isso porque eu tenho um amigo, por exemplo, que já parou de fumar há mais de 20 anos. E ele fala para mim, vez por outra, até hoje eu sinto vontade. O que nós falamos é o seguinte, eu tinha há alguns anos um professor que ele falava o seguinte para os alunos, o cigarro ele é basicamente uma droga perfeita, porque ele é uma droga socialmente aceita, então quando a gente vê uma pessoa fumando na rua, você não olha para ela com ar de estranheza ou de desconforto. Que hoje isso tem acontecido, viu, doutor? Então tem começado a acontecer sim, a gente está reparando essa mudança na sociedade. Eu fico reparando às vezes na rua as pessoas fumando, eu vejo que as pessoas passam e olham. Exato. Mas ainda socialmente aceita. A questão, né, do custo
ou seja, hoje um maço de cigarro, não sei em específico o valor, mas não é um custo tão elevado, ou seja, permite esse hábito acessível, né? por anos, ele é acessível exatamente, e ele não vai causar um dano agudo, ele não vai causar um dano nos primeiros meses de uso, ele vai causar o dano ao longo do uso do cigarro. Então, esse é um problema difícil da gente lidar, que é uma questão, inclusive, de saúde pública. Sem dúvida. Doutor, quanto tempo depois da suspensão total do cigarro, por exemplo, uma pessoa começa a ter melhora na sua função pulmonar? Olha, nós falamos não só na função pulmonar. Nos primeiros dias já, digamos ali nos primeiros 7 a 10 dias de interrupção, a gente já vê uma certa melhora na questão da pressão. Já existe não digo uma normalização, mas uma tendência à melhora da hipertensão dos pacientes. A função pulmonar, a gente vê ela com uma certa melhora depois ali de 15 a 30 dias da interrupção do tabagismo. É mesmo, tá? rápido assim. Sim, e é importante dizer o seguinte, que ao longo que o paciente mantém o hábito, digamos, interrompido, a diminuição do risco de novos tipos de câncer, não só câncer de pulmão, é importante falar câncer de bexiga, um câncer também, totalmente né? relacionado ao cigarro. Câncer de garganta também, né? Exatamente, os cânceres relacionados a pescoço, né? Pescoço, a cabeça, boca, pescoço, boca, laringe, garganta, enfim, então a gente vê que essa interrupção ela impacta também em outros tipos de doença. Então isso é uma coisa muito importante. Todo oncologista que a gente entrevista, doutor, todos eles, isso é unanimidade. Quando eu pergunto, né, o que causa câncer, todos falam, cigarro sempre está incluído num tipo de câncer. Sim. Sempre. O tabagismo sempre está ligado a algum tipo de câncer. Sim. Direto. Não, e o importante dizer é o seguinte, que às vezes no imaginário da população se eu interromper esse cigarro no último ano, provavelmente eu não vou ter mais risco de ter câncer. Então a gente sabe hoje, por exemplo, que em relação ao câncer de pulmão, uma pessoa que fuma, para ela ter o mesmo risco de uma pessoa que não fuma de ter um câncer de pulmão, ela tem que interromper o hábito por 10 anos. Ou seja, depois de 10 anos que ela para de fumar, ela vai ter um risco como uma pessoa que nunca fumou. Então isso aí, a gente, na verdade, vê o impacto que o cigarro fica e principalmente a química que o cigarro carrega no corpo desse paciente. Doutor, nós estamos aqui com o doutor Guilherme de Abreu Rodrigues, é cirurgião torácico. Para a gente terminar, nós já falamos de prevenção, dos perigos, enfim. A medicina hoje tem vários recursos, a oncologia está muito avançada, o tratamento, a gente sabe disso, né? Estão evoluindo cada dia mais. No caso do câncer de pulmão também há essa evolução hoje em termos de tratamento, de transplante, enfim. O que nós podemos afirmar hoje para aquele paciente que está nessa situação e precisando e fazendo o tratamento? Hoje nós tivemos grandes mudanças de fato, não só no tratamento, mas como conduzir e interpretar a doença do paciente. Hoje a gente sabe que cada paciente ele merece um tratamento, uma terapêutica específica para ele. Então, primeira coisa, cada caso deve ser avaliado em conjunto, com o que a gente chama de multidisciplinaridade. O pneumologista funcionando, o cirurgião também participando, o oncologista, enfim, várias especialidades. Hoje nós já temos técnicas que a gente chama de minimamente invasivas, seja com a videotoracoscopia ou até mesmo com a cirurgia robótica, onde a gente consegue fazer cirurgias com a mesma extensão, porém com menor invasibilidade do paciente, menor impacto para ele na qualidade de vida, na questão de trabalho. E para os pacientes que precisam de outras formas de tratamento, como a radioterapia ou a quimioterapia, cada vez mais a gente tem visto as medicações dando saltos de evolução e tecnologia e principalmente com impacto importante para o paciente com muitos bons resultados. Ótimo. Alguma consideração final, doutor? Algo que o senhor acha ainda que seja mais importante para ser dito? Eu acho que assim, a grande mensagem que tem que ficar o nosso maior vilão hoje é o tabagismo. Então, interrupção do tabagismo é algo muito importante que deve ser avaliado com muita seriedade, tanto pelas pessoas quanto pelos órgãos de saúde, assim dizendo, tá? E principalmente a questão da prevenção e do rastreamento. Da mesma forma que fazemos rastreamento por câncer de mama na mulher, por câncer de próstata, por câncer de intestino, é importante dizer que
Aqueles pacientes que têm mais de 50 anos, até 75 anos, e que fumam pelo menos um maço de cigarro nos últimos 20 anos, devem ser submetidos a pelo menos uma tomografia anual para que seja identificado esses tipos de doença da forma mais precoce. Curiosidade só para a gente encerrar, que me bateu aqui agora. Ele é mais incidente nos homens ou nas mulheres? Mais nos homens. Pelo Porque seguinte, a eles não predileção tanto pela questão da procura quanto que pela questão do tabagismo. Hoje Também, o hábito né? do tabagismo ele é mais comum nos homens Nos do que nas homens. mulheres. É. Não, eu perguntei ligado a esse fato do homem não fazer uma prevenção. Ele não procurar o médico preventivamente, né? Sim, sim. O homem tem o péssimo hábito só procurar o médico quando sente alguma coisa. Ao Exatamente. contrário da mulher que faz preventivo todo ano, aquela coisa toda. Né? É uma cultura que a gente tem que Tem que vencer. mudar, né, doutor? Exatamente. Muito obrigado, viu, doutor Guilherme, pelas explicações, pelas orientações e principalmente pela sua disponibilidade de estar conosco aqui mais uma vez. Mais uma vez eu que agradeço e muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Forte abraço. Doutor Guilherme de Abreu Rodrigues, cirurgião torácico, falando conosco aí. E o recado principal é esse, meu amigo. Parar de fumar se você fuma, né? Quanto antes. Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. Sabin Sinai, o plano de saúde dos hospitais Albert Sabin e Monte Sinai.